Nós estamos na Parashat Va'era, na Torá, segunda Parashá do livro de Shemot, do segundo livro da Torá. Assim diz o soberano Deus: quando eu reunir a casa de Israel, dentre os povos entre os quais eles se dispersaram, e eu me mostrar santo por meio deles à vista de todas as nações, eles se estabelecerão no seu próprio solo, que dei ao meu servo Jacó, e habitarão neste solo em segurança. Então eles construirão casas e plantarão vinhas, e nelas habitarão em segurança. Assim começa a leitura da Haftará, a leitura do livro dos profetas dessa semana, particularmente uma passagem do profeta Ezequiel, referente a Parashá Va'era. E quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta que dirigia suas palavras corajosas, ele como exilado, e ele se dirigia aos demais exilados judeus na Babilônia, no século 6 antes da Era Comum, há mais de 2.600 anos, na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo. Naquela época, o Egito prometeu apoiar o reino de Judá, mas quando os babilônios fizeram o seu primeiro cerco a Jerusalém, os egípcios nada fizeram para nos ajudar. Na Torá, dessa semana, Deus orienta Moisés e Arão a falarem com o faraó do Egito, para que ele liberte o povo de Israel. E como isso não acontecia, o Egito foi massacrado por pragas até o faraó ser forçado a deixar o nosso povo ir. Muitos anos depois, Ezequiel, na época do exílio na Babilônia, prediz a humilhação do Egito da sua época, por este ter abandonado Jerusalém em seus momentos de aflição. Conhecido por seus textos místicos e nem sempre claros, às vezes até aparentando contradizer o texto da Torá, houve dúvidas na época da canonização da Bíblia hebraica, se as palavras do profeta Ezequiel deveriam ou não fazer parte da Bíblia hebraica. Segundo o Talmud, no Tratado Menachot, foi graças a um sábio, a Hanina ben Hizkiah, que o livro de Ezequiel foi finalmente incluído no cânone bíblico. Rabbi Hanina, que vinha numa geração, a geração seguinte, a de dois grandes sábios, Hillel e Shammai, Rabbi Hanina se reunia com outros sábios no sótão da sua casa e passavam horas e horas discutindo e decidindo sobre questões importantes. E dizem que foi a partir desses encontros que pela primeira vez as tradições orais rabínicas, que eram então passadas de mestre para os seus discípulos, foi finalmente colocada por escrito, o que até então era considerado uma heresia. E aqui nós percebemos o espírito da alma judaica, o espírito de uma boa forma progressivo ou progressista, no sentido de termos um texto da Torá que séculos depois é interpretado por um profeta como Ezequiel, cujas palavras são reinterpretadas séculos depois pelos sábios da Torá, pelos sábios do Talmud, e assim por diante. Assim evolui progressivamente o pensamento judaico. Mas esse pensamento, ele evolui passo a passo, leat leat, como se diz em hebraico, bem devagar, ano a ano, década a década, século após século. E isso vai fazendo com que esse pensamento vá se sofisticando, que ele vá sendo discutido coletivamente, que ele vai sendo pensado e repensado milhares de vezes, refletido e discutido antes de ser apresentado como uma decisão. Essa importância dada pelos nossos sábios ao tempo para se digerir um texto, para se debater um texto, além de ter que lidar com a complexidade inerente aos temas de discussão, é muito rara e, em geral, mal compreendida na nossa geração. Nós cada vez queremos decisões mais rápidas, cada vez menos somos capazes de interpretar um texto. Cada vez menos somos capazes de interpretar até um gesto. Muita gente hoje lida com a realidade
na nossa época, nos nossos tempos, não como ela é, nem como ela poderia ser interpretada, mas como se estivessem somente numa guerra de narrativas. A narrativa que é entendida, não no sentido que nos explicaria um bom professor de português, mas como eu posso dizer? Como um papel de parede barato, que é colado às pressas sobre a realidade, encobrindo-a e deturpando-a, em vez de interpretá-la e compreendê-la. Mas é bem rápido, eu jogo o papel de parede na parede e parece que o que tem por trás nunca existiu. Se o autor de um certo pensamento ou de um certo gesto ainda for uma pessoa rica e poderosa, o seu gesto, por mais horrível que ele for, tem boas chances de ser encoberto por um papel de parede, no qual a mesma pessoa é pintada como um príncipe, lançando beijos para os fiéis súditos. Alguém parecido com Lord Maximus Farquaad, o governante opressor que se passava por boa pessoa e quase se casou com a heroína Fiona no desenho animado Shrek. Ainda bem que o Shrek derrotou o Maximus Farquaad. Às vésperas da soltura de mais 4 reféns de Gaza para Israel, e às vésperas do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, 80 anos da libertação de Auschwitz, no próximo dia 27 de janeiro, isso não é uma brincadeira. Nós não podemos nos dar ao luxo de encobrir a realidade com papéis de parede. Só assim nós honraremos profetas, os profetas de Israel, como o profeta dessa semana, como Ezequiel. Os profetas de Israel não tinham medo de enfrentar os reis das suas épocas. E por isso, a sabedoria deles perdura até os nossos dias. Desde 1945, nós já fomos inúmeras vezes às praças, às ruas, e hoje as redes sociais gritar nunca mais contra os nazistas, nunca mais contra seus admiradores, nunca mais contra seus filhos mais novos. Nunca mais não pode ser encoberto por quaisquer outros interesses, sejam quais forem. Nunca mais, é só isso mesmo, é a parede nua, é nunca mais. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigado.